Olá, está no ar o Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. A partir de agora você confere com a gente as principais informações de Bento Gonçalves e região. Lembrando que o nosso programa sempre tem reprise às 7 da manhã e ao meio-dia. São destaques na edição de hoje. Falece o empresário Darcy Miolo. Solidariedade no Natal mobiliza entidades, instituições e a comunidade. Acidente deixa vítima fatal na BR-470 em Tuiuti. Feira do Livro, falta de pagamento a escritores, arranha a imagem do evento. Cindy Lojas posiciona-se contra o aumento das alíquotas do ICMS. Seguem as aglomerações em Bento Gonçalves, que pode ter colapso no sistema de saúde na virada do ano. Anunciados os primeiros secretários do prefeito eleito Diogo Siqueira. Esses os principais destaques do Jornal TV Com, que começa agora. O verão começou nesta segunda-feira, com risco de uma nova estiagem no Rio Grande do Sul. A estação teve início às 7 horas e 2 minutos da manhã de hoje, no hemisfério sul. De acordo com a previsão, o verão deve ter chuva irregular, comum na estação, mas com tendência de ter valores abaixo das médias históricas e déficit de precipitação em muitas áreas. Confira agora a previsão do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. Nesta terça-feira, uma grande e forte massa de ar seco continua predominando sobre a região sul do país. Por isso, o sol aparece forte desde cedo e predomina em todas as áreas gaúchas e catarinenses e também sobre o oeste do Paraná. Entre a região de Florianópolis e o Vale do Itajaí, o sol aparece entre muita nebulosidade o dia todo, mas ainda assim não chove. Por causa da infiltração marítima, pode chover fraco a qualquer hora entre Curitiba e Paranaguá. Já entre a região de Guarapuava e de Londrina, o céu fica bastante encoberto, com risco de chuva fraca a moderada desde cedo. Em Campo Mourão e nas outras áreas do oeste e noroeste paranaense, o dia começa com sol e ocorrem pancadas isoladas a partir da tarde. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17, com máxima de 29 graus, e em Curitiba, a mínima de 16 e máxima de apenas 20 graus em pleno verão. Aqui para Bento Gonçalves, a terça-feira segue com sol entre nuvens, sem a previsão de chuvas. Temperaturas vão variar entre 11 graus a mínima e a máxima chegando aos 29 graus. Faleceu neste domingo o empresário Darcy Miolo, que atuava como presidente do Conselho Deliberativo da Vinícola Miolo. Além do vinho, Miolo também era apaixonado pela criação de cavalos e ovelhas, que mantinha em uma fazenda na cidade de Candiota, na região da Campanha. Em sua rede social, o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, lamentou a morte do empresário, de quem era amigo e o tinha como uma pessoa de referência. Darcy Miolo levou o vinho para o Brasil e ao mundo e deixa como legado a coragem e o pioneirismo, escreveu. O empresário deixa a esposa Gladys e os filhos Adriano, Fábio, Alexandre, Marcos e Cássio. O corpo do empresário foi sepultado hoje à tarde no cemitério da linha 40 da Leopoldina, no Vale dos Vinhedos. Um acidente com vítima fatal foi registrado ontem à tarde no quilômetro 203 da BR-470, aqui em Bento Gonçalves. A vítima, identificada como João Alberto Laval, 51 anos, teve morte instantânea ao colidir a sua moto na lateral de um carro que fazia a conversão na rodovia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do automóvel não teria visto a motocicleta, o que teria causado o acidente. A caroneira que estava na moto foi internada na UTI do Hospital Tacchini, mas o seu estado de saúde é estável e ela deve receber alta em breve. No início da tarde desta segunda-feira, o prefeito eleito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, iniciou a divulgação dos nomes que farão parte do seu secretariado. Ao lado do vice-prefeito Amarildo Lucatelli, ele divulgou 5 novos secretários. Entre os nomes está um vereador eleito para o primeiro mandato,
mas que não chegará a assumir inicialmente a sua cadeira na Câmara de Vereadores. Siqueira justificou as escolhas, afirmando que se tratam de decisões técnicas aliadas ao conhecimento político. Confira mais informações na reportagem. Olá, pessoal. Aqui é Diogo Siqueira, junto com a Marildo Lucatelli, nosso vice-prefeito, prefeito eleito. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos próximos secretários. A gente baseou muito das decisões, né, Marildo, numa questão muito técnica, aliado a um conhecimento político também, mas sempre pensando em fazer uma Bento Gonçalves cada vez melhor. A gente tem trabalhado muito nesses últimos dias, a gente tem conversado muito com o nosso próprio governo para fazer essa transição e tentar aos poucos ir alinhando todas as pessoas. A gente vai começar falando do nosso procurador-geral, Cid Grace Passini. Ele continua como nosso procurador, é uma pessoa de extrema confiança, é uma pessoa que tem uma grande experiência no setor público. Desde 2013 ele é o procurador de Bento e vai ser fundamental nesse trabalho para os próximos 4 anos. A gente vai ter na Secretaria de Finanças, outra secretaria extremamente importante. A secretária escolhida é Elisiane Schenato, uma pessoa formada na área da contabilidade, servidora de carreira, concursada, e ela foi a responsável de toda a coordenação orçamentária de Bento Gonçalves nesses últimos anos. Então ela teve um papel muito importante, é importante a gente falar isso, né, Marildo? Porque ela conseguiu fazer, junto com todas as equipes das finanças, fazer com que o município tivesse um superávit e tivesse agora um controle fiscal da prefeitura, junto com o prefeito Pazin. Então, ela é escolhida para a área e vai fazer um trabalho também extremamente importante e fundamental para a prefeitura. Na administração, na Secretaria de Administração, entra Matheus Barbosa. Matheus é um advogado, ele trabalhou comigo como assessor jurídico na Secretaria de Saúde e hoje ele é o procurador da Câmara dos Vereadores. Então ele já tem experiência na área também e dentro da saúde ele foi extremamente importante na reformulação da secretaria. Quando a gente fez toda aquela diminuição de terceirizados com a Fundação Araucária, ele foi importantíssimo. Então ele vai para a Secretaria de Administração para fazer esse trabalho, para evoluir em todas as secretarias. No IPURB teremos o Heitor Tártaro junto com a Melissa Gauer. O Heitor, ele é o secretário adjunto hoje das finanças, ele vai para o IPURB, ele tem já uma experiência muito grande no setor imobiliário e ele vai fazer esse papel para a gente planejar a cidade para os próximos anos, não apenas os próximos 4 anos. O IPURB é planejamento, então a gente pensa realmente, como tem o projeto do Bento mais 20, a gente precisa pensar Bento para daqui 20 anos. E ele é a pessoa escolhida para fazer esse trabalho junto com a Marildo, junto comigo, junto com toda a equipe também. E por fim, no governo, teremos o Henrique Núncio. Ele é um gestor público formado, tem experiência em administração pública e ele é um vereador eleito. Então ele vai fazer esse trabalho de linkar o governo, a parte executiva com o legislativo e também trabalhar todos os projetos importantes e do dia a dia que a gente tem na prefeitura e para todo o nosso município. Pessoal, aos poucos a gente vai informando quem são os secretários e com muita transparência, Marildo. É a gente falar aos poucos, mas são pessoas corretas e que vão fazer um trabalho com muita energia e muito cuidado no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo nosso cidadão, a gente agradece a atenção de todos e pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para fazer de Bento uma cidade cada vez melhor. Grande abraço a todos. Na noite do último sábado, diversos estabelecimentos foram multados e 2 deles interditados pelas forças de segurança em Bento Gonçalves. O motivo foi o desrespeito às regras do decreto estadual no que se refere ao distanciamento controlado, a fim de evitar a contaminação por coronavírus. Os casos foram registrados nos bairros Ouro Verde e Planalto, após 5 denúncias de aglomerações pelos telefones 190, 153 e 150, que é a denúncia estadual. Os proprietários foram autuados e irão responder judicialmente pelos atos infracionais cometidos. Em todos os pontos, foi feita a dispersão das pessoas que estavam aglomeradas. De acordo com a Secretaria de Segurança de Bento Gonçalves, as operações vão continuar sendo realizadas diariamente. Na semana do Natal, diversas entidades, instituições e grupos de amigos estão fazendo a sua parte
contribuindo com o Natal de pessoas mais necessitadas aqui na cidade. Neste final de semana, por exemplo, a equipe de futebol amador Bragantino, do bairro Maria Goretti, distribuiu 350 pacotes de balas e doces e cerca de 200 brinquedos a crianças que moram no bairro e também na Vila Nova. Já o Corpo de Bombeiros se uniu a um grupo de empresários para arrecadar brinquedos, os quais foram repassados à Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social. Os presentes serão encaminhados às crianças que integram famílias de baixa renda no município, cadastradas na Prefeitura. Por fim, o Grupo de Humanização do Hospital Tacchini e a ONG Parceiros Voluntários produziram biscoitos artesanais, os quais serão distribuídos entre pacientes internados na instituição e que não possuem restrição alimentar. Os biscoitos serão distribuídos nos dias 24 e 25 próximos. A produção está sendo feita em pequenas partes por voluntários junto à Ação Social São Roque. Os ingredientes foram doados pelos voluntários, enquanto o hospital disponibilizou os materiais de decoração. Decreto publicado pelo governo do estado nesta semana garante a ampliação do horário de atendimento do comércio para o Natal. A medida atende a uma solicitação da FEComércio RS. O horário limite para o ingresso do público nas lojas passa das 20 para as 22 horas, com fechamento obrigatório às 23 horas. O decreto determina também que haja horário preferencial para grupos de risco. A medida é válida para todos os municípios que puderem atuar nos protocolos instituídos pela bandeira vermelha. A preocupação da entidade quanto ao limite e horário era a possibilidade de aglomerações devido ao aumento da demanda tradicional do período. E o Sindlojas Regional Bento enviou documento a todos os deputados estaduais no sentido de sensibilizar os parlamentares gaúchos a se posicionarem contra o projeto de lei do governo estadual que visa aumentar as alíquotas do ICMS. A entidade entende que a atual carga tributária gaúcha é um fardo às empresas e aos cidadãos. No pedido, o sindicato varejista pede ainda a redução das alíquotas e dos gastos públicos. Como justificativa, cita que entre 2010 e 2017, a carga tributária passou de 8,7% do PIB gaúcho. Tal percentual é superior ao de outros estados da região sul, como Paraná, com 7,8%, e Santa Catarina, com 7,9%. Com a elevação do ICMS, se aprovado, o impacto será drástico no planejamento das empresas que já encontram sérias dificuldades de sobrevivência. Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram o auxílio emergencial cancelado, bloqueado ou negado já podem requerer o benefício. Até o dia 29, a revisão do benefício deve ser feita através do site da Dataprev, estatal que processa os requerimentos do auxílio emergencial. O processo será inteiramente virtual, dispensando a necessidade de ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. Segundo o Ministério da Cidadania, a pasta promove mensalmente um pente fino entre os beneficiários do auxílio emergencial para verificar se eles atendem a todos os requisitos definidos pela lei que criou o benefício. Quem não se enquadra em um dos quesitos é excluído da lista de beneficiários, mesmo tendo recebido alguma parcela. A verificação é necessária para impedir que pessoas que não precisam do benefício recebam a ajuda do governo. O Programa de Aquisição de Alimentos encerrou as suas atividades de compra e doação simultânea na última quarta-feira, dia 16. O recurso disponibilizado pelo governo federal para a execução da ação neste ano foi de R$100. O município executou praticamente a totalidade do valor. Foram adquiridos mais de 25 toneladas de hortifruti granjeiros e produtos da agroindústria de 25 produtores familiares de Bento Gonçalves. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, os alimentos foram encaminhados para as famílias de crianças e adolescentes que frequentam os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.
Cerca de 15 entidades foram contempladas na primeira parte do programa. Precisou a Feira do Livro de Bento Gonçalves virar assunto negativo entre os agentes da cultura para que uma solução fosse tomada em relação à falta de pagamento de escritores que participaram do evento ocorrido em outubro. O problema veio à tona após denúncia feita pela escritora e patrona da feira, Letícia Wierchowski, em sua conta pessoal no Facebook. Ao final da tarde da sexta-feira, a Prefeitura autorizou o pagamento dos demais autores que participaram do evento, que também não tinham recebido os seus cachês. No mesmo dia, a Prefeitura de Bento Gonçalves emitiu uma nota explicando que o atraso tinha ocorrido devido à falta de repasse de recursos pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria Especial da Cultura. A patrona Letícia Wierchowski voltou à sua conta no Facebook, informando que após a sua manifestação, finalmente a Prefeitura tinha encaminhado o pagamento dos seus valores atrasados. Embora eu viaje muito, né, em situações normais, de muitas palestras, também dou aulas de escrita criativa, eu sempre tenho que ter uma parte do meu dia trabalhando em casa, tá? Em relação ao isolamento social, eu sempre mantive a postura mais correta social possível, mas eu nunca fui uma pessoa assustada com isso, tá? Não sou. Eu moro numa casa com 2 adolescentes e levo a minha vida com tranquilidade. Eu nunca tive medo de sair à rua. Evidentemente, tomo cuidado com as pessoas mais velhas ou que têm problemas de saúde. A gente lida com isso na família, mas nunca fui uma pessoa que isso me assustou, tá? O vírus em si, claro, mas atual. E é evidente que foi um ano de muita dificuldade, inclusive para o trabalho, né? O mercado de cultura foi um dos mais afetados e eu também vivo dentro desse mercado, né? Continuei dando aulas, continuei os livros sendo vendidos, mas uma boa parte do meu trabalho ficou em suspenso, né? Inclusive, eu ia lançar um livro em maio, está saindo só agora em novembro, né? Então, existe, além de tudo isso, da questão, né, do Covid, da gente viver essa situação toda mundial, existe uma tensão de manter as coisas funcionando como sempre são. Então, isso foi talvez a parte mais difícil para mim, tá? Lidar com esses cancelamentos, com essa suspensão do tempo. Mas, assim, não muda nada, nunca mudou a minha relação com o meu trabalho, porque eu sempre tive... Eu vou publicar, agora vai ser meu 32º livro, tá? Desses 32 décimo infantis. Eu tenho 48 anos, publiquei meu primeiro romance com 25. Né? Então, já são 23 anos, mas, de qualquer maneira, é mais que um livro por ano. Né? Para eu manter essa constância de produção, eu desenvolvi uma organização de trabalho. Né? A frase que me norteia é a que estava escrita no ateliê do Pablo Picasso, que a inspiração me pegue trabalhando. E no esporte, os atletas Adriano Garbem de Assis, Hamilton Ribeiro, João Hag, Marcelo Dendena e Vinícius Wegner participaram recentemente do Campeonato Brasileiro de Carabina, Pistola, Rifle e Tiro ao Prato Olímpico, promovido pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. A competição aconteceu no Rio de Janeiro e o grupo representou o Clube Esportivo Caça e Pesca Santo Huberto. O evento teve mais de 2.700 inscritos em diversas modalidades, tendo ainda a participação de paratletas e categorias feminino e masculino. Além de conquistar medalhas, o grupo de Bento Gonçalves garantiu presença no ranking nacional. E está marcado para amanhã, às 19h, o segundo jogo válido pela semifinal da Liga Gaúcha de Futsal. O confronto entre a CBF e a FUX será no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. A primeira partida entre as equipes terminou empatada em 2-2. O Clube Esportivo apresentou na sexta-feira os 2 primeiros reforços que vão integrar o elenco do técnico Luiz Carlos Vinck para 2021. O experiente zagueiro Jean Sdunek, vice-campeão gaúcho com o Caxias, e o volante Matheus Norton, ex-Fluminense e Itumbiara, vão reforçar a equipe alviazul para a próxima temporada. No próximo ano, o Esportivo terá pela frente o Campeonato Gaúcho,
a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. E na saúde, a partir do dia 30, passageiros de voos internacionais que desembarcarem no país vão precisar apresentar um teste negativo para a Covid-19 feito até 72 horas antes da viagem. A portaria da Casa Civil fixa restrições excepcionais para estrangeiros que desejem viajar para o Brasil ou brasileiros retornando ao país por avião, rodovias ou via aquática. As obrigações não valem para imigrantes com residência em caráter definitivo, profissionais estrangeiros prestando serviço pelos organismos internacionais e funcionários de outros países credenciados ao governo federal. O Instituto Butantan recebeu o terceiro lote de Coronavac, com 2 milhões de doses prontas da vacina contra a Covid-19. O órgão que desenvolve o imunizante, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, deve pedir autorização de uso emergencial da Coronavac à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no dia 23 de dezembro. Confira mais informações na reportagem. O avião com a carga chegou às 6h25 da manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Um carregamento com 2 milhões de doses da vacina Coronavac, enviado pela farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, veio armazenado em 10 containers refrigerados, com temperaturas variando de 2 a 8 graus. O desembarque foi acompanhado pelo governador de São Paulo, João Dória, pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e pelo secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Essa é a terceira remessa da Coronavac que chega em São Paulo. O primeiro lote, com 120 mil doses, desembarcou no dia 19 de novembro. No dia 3 de dezembro, foram 600 litros de insumos para a produção de 1 milhão de doses da vacina. Agora, com a chegada desses 2 milhões, temos 3 milhões e 120 mil doses já em solo brasileiro, sendo processados pelo Instituto Butantan. E até 15 de janeiro teremos 9 milhões, governador, prontas para uso. Então é a primeira vacina em solo nacional, a primeira vacina que está sendo produzida no Brasil e na América Latina. Que nós temos visto é uma recrudescência da pandemia, com aumento do número de casos, de internações e, infelizmente, de óbitos, que poderiam ser evitados e poderão com a vacina. Nós temos que vacinar e vacinar o mais rápido possível. Só assim mudaremos essa trajetória, mudaremos essa história. Nos próximos dias, o governo paulista deve enviar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária os pedidos de uso definitivo e emergencial da vacina. A Coronavac está na terceira fase de testes e sua eficácia precisa ser comprovada antes da liberação da Anvisa. A vacinação no estado está prevista para começar dia 25 de janeiro. E aqui em Bento Gonçalves, de acordo com o Comitê de Atenção ao Coronavírus, com dados do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, dados de credenciados e de outros municípios que integram a nossa região, temos até o momento 6.463 casos confirmados de Covid. Nesta segunda-feira, dia 21, 30 casos foram confirmados e 20 apresentaram cura clínica. São agora 6.934 casos confirmados, 6.285 curados e 135 óbitos. Foram registrados óbitos em Bento Gonçalves, Garibaldi e em Estrela. Em Garibaldi faleceu uma mulher na faixa dos 80 anos, já tinha comorbidades e faleceu neste domingo, dia 20. Em Bento Gonçalves, 4 homens também foram vítimas da Covid, um deles com comorbidades, e em Estrela também um senhor de 80 anos que estava internado no Hospital de Estrela, também tinha comorbidades e faleceu no domingo. Os próximos 10 dias podem ser cruciais para que aconteça ou não um colapso no sistema de saúde em Bento Gonçalves. As festas de final de ano devem provocar mais aglomerações de todos os tipos na cidade, o que provocaria um aumento considerável no número de contaminados pela Covid-19 e uma sobrecarga nos atendimentos de saúde na capital do vinho. Neste domingo, as ruas centrais de Bento Gonçalves foram tomadas por milhares de pessoas que foram às compras de Natal.
As 3 primeiras semanas de dezembro foram de um aumento considerável no número de atendimentos a pessoas com sintomas da Covid-19. Nas últimas 48 horas, Bento Gonçalves registrou 120 novos casos positivos para a doença. A capital do vinho soma no total 510 casos atípicos, ativos. Deste total, mais de 460 pessoas estão em isolamento domiciliar e estão bem de saúde. Porém, aumentou o número de internações nos últimos dias. Agora são 24 pessoas internadas no hospital e outras 20 na UTI. Os casos suspeitos também voltaram a aumentar e já são 913 pessoas aguardando o resultado de testes realizados. Ainda há 6 pessoas internadas na UPA 24 horas e 2 na UTI do hospital. No Hospital Tacchini, a média diária de atendimento cresceu 193% em dezembro. Estas, então, as informações do seu jornal TV Com, aqui pelo canal 14 da NET. Você também pode conferir as informações baixando o aplicativo Conecta TV Com, válido para iOS e também para Android. Lembrando que o nosso programa sempre é reprisado às 7 da manhã e também ao meio-dia.